Olá, seja muito bem-vindo a Moçambique, uma terra de oportunidades. Todas as semanas continuamos a trazer-lhes muitos casos de sucesso e partilhamos consigo os desafios que a agricultura moçambicana está a aprender a superar. Ao longo dos nossos programas temos falado das inúmeras oportunidades que o setor agrário moçambicano apresenta. Muitos projetos estão a ser implementados e muitos são os desafios que ainda precisam de ser ultrapassados. Mas, em tempos de acelerado progresso, há um tema central em tudo isto: a sustentabilidade ambiental. A fauna e a flora moçambicanas devem estar no meio de todo o debate e de todas as decisões. O mundo está a mudar rapidamente e muitas espécies estão a desaparecer do nosso planeta. Perante a riqueza natural do nosso país, devemos procurar reconhecer os desafios e a importância de a proteger. Para debater o tema do programa de hoje, recebo em estúdio Hélder Moteia, antigo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, atual representante da FAO em Portugal, e Anabela Rodrigues, Diretora Nacional do Fundo Mundial da Natureza, a quem agradeço desde já a presença no programa. Há muitas questões a debater, mas vamos antes conhecer um pouco melhor a realidade da sustentabilidade ambiental em Moçambique, numa época em que o desenvolvimento agrário deve ter especial atenção na proteção dos ecossistemas. Vamos ver? A agricultura familiar continua a ser o eixo do desenvolvimento rural moçambicano, mas as recentes mudanças no setor trazem novas preocupações. Com maiores explorações e mais exigências de produtividade, os desafios ambientais também aumentaram. O impacto global das práticas agrícolas intensivas tem marcado as notícias, mas em Moçambique há ainda algum desconhecimento sobre esta realidade. O impacto do desenvolvimento agrícola nos ecossistemas pode dever-se a fatores muito distintos. As mudanças no uso do solo, com o desmatamento e a conversão da terra para o cultivo, por exemplo. A degradação das áreas cultivadas, com o abandono ou subexploração dos terrenos. A prática das queimadas e o recurso a produtos tóxicos para desparasitação das culturas. Estes últimos fatores podem implicar a contaminação prolongada dos terrenos. Para lá do debate global em torno desta questão, há motivos de preocupação a nível local. O mau uso dos terrenos e das técnicas de cultivo pode afetar áreas que vão desde o plano macroeconómico à comida que se põe no prato. A segurança alimentar pode estar em risco se os produtos não forem de qualidade. Da mesma forma, podem surgir produções em menor escala ou com produtos que não cumprem os requisitos mínimos para comércio. Outro dos grandes problemas neste campo é a degradação dos terrenos e dos cursos de água em uso. A acidificação dos solos e a contaminação de aquíferos e reservatórios de águas são questões que precisam de ser abordadas com emergência. A nível global, continuam os debates em torno da diminuição da camada de ozono e do efeito nefasto dos gases de estufa, entre muitos outros desafios. Os ecossistemas estão a ressentir-se da exploração intensiva de recursos, mas a sustentabilidade económica dos países que usufruem da terra deve ser um objetivo. Assim, já há algumas soluções para tentar inverter o problema. As energias renováveis ou o recurso a tecnologias não invasivas. Mas, para tal, informar os pequenos agricultores dos riscos das más práticas de cultivo deve ser uma prioridade. Vamos começar pelas senhoras e começo pela Anabela Rodrigues. Se calhar apresentarmos o Fundo Mundial da Natureza. A WWF, como é melhor conhecida a organização, é uma organização internacional que está em Moçambique há quase 15 anos, vai completar 15 anos no próximo ano. É uma organização que, dado o seu historial e os primeiros anos do seu desenvolvimento, como organização internacional, tem já mais de 50 anos, está representada em mais de 100 países, que é muito identificada realmente com a proteção de animais,
conservação de espécies, de um modo geral, e também com muito trabalho realizado em áreas de conservação. Contudo, a organização tem tido tendências crescentes de se envolver noutras áreas, precisamente por ter constatado dois aspectos fundamentais, portanto, da experiência das sociedades no seu desenvolvimento e na sua interação com a natureza. Uma, que tomar conta de espécies, portanto, a preocupação com as espécies e a preocupação com espaços de elevado valor de biodiversidade não pode nunca ter sucesso se as políticas de desenvolvimento que são produzidas em torno dessas áreas não respeitarem a integridade desses objetivos e desse trabalho. Portanto, pode-se estar a fazer um excelente trabalho num parque, se as políticas económicas, por exemplo, decidem colocar uma estrada ou atribuir uma licença de exploração petrolífera dentro dessa área de conservação, muitas vezes o trabalho que levou anos a construir é completamente desmoronado. Portanto, é uma organização que tem cada vez mais tendência para se envolver não só em todo o exercício de influenciar a tomada de decisão, portanto, junto dos órgãos que tomam decisão, como ainda em promover a educação e a consciencialização de todos os cidadãos para que uma cultura mais ambientalista se torne cada vez mais generalizada e faça realmente, passe a fazer parte dos valores culturais das pessoas. Muito obrigada. Doutora Helder Boteia, sempre connosco, no Moçambique, terra de oportunidades, desde o primeiro programa. Hoje já foi Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, já foi Vice-Ministro da Agricultura e Pescas, hoje é o representante da FAO, que é uma organização das Nações Unidas, em Portugal. Não é porque nós nunca tínhamos ouvido falar dela, mas pedia-lhe que nos apresentasse a FAO, esse organismo internacional que cuida de... Ok. A FAO, como já disse, é uma organização das Nações Unidas para a alimentação e agricultura. Portanto, esses são os dois grandes temas sobre o qual nós operamos. Mas, porque não se pode falar da alimentação e da agricultura sem falar todo o resto da base de recursos que sustenta não só a agricultura, sustentam também a vida, porque a agricultura é vida. E essa base de recursos tem todos esses elementos essenciais, que é a terra, as florestas, a fauna, o ar que respiramos, a água. Portanto, estes elementos fazem parte da base e nós cuidamos também desta base de recursos que sustentam a vida no planeta. A pergunta é para os dois, mas já que estou consigo, que trabalho é que desenvolvem as várias agências? As várias representações da FAO por aí fora. Já esteve na Nigéria, já esteve no Brasil, agora em Portugal. O que é que a FAO exatamente, que trabalho é que a FAO desenvolve nos países onde está representado? Sim, o trabalho da FAO, como se diz, os países são organizados para atender certas prioridades. E as prioridades variam de país para país. A natureza do trabalho em Moçambique, na Nigéria, no Brasil e em Portugal é diferenciada. Completamente. E em Portugal ainda nós estamos perante um país desenvolvido, que não necessita de certo tipo de apoios, por exemplo, do ponto de vista legal, da organização do regime legal, regime institucional, e não precisa de apoio técnico, por exemplo, com extensionistas, programas de aviso prévio e tudo mais. A natureza do trabalho num país desenvolvido, como é Portugal, é mais de colaboração, de cooperação e de criarmos sinergias, porque há muitos assuntos que carecem de compromissos globais, carecem de entendimentos globais, que não são assuntos apenas de um país, são transfronteiriços e alguns são, inclusive, globais. Então, e a realidade da África para a América Latina é também muito diferente? Sim, no caso do Brasil é diferente. Porquê? O Brasil é um país que está ali no meio. É um país que tem características de país desenvolvido e também tem características de país em desenvolvimento. Portanto, tem alguma incidência de pobreza, muito embora tenha havido alguns melhoramentos nos últimos, digamos, 20 anos, mas é um país que tem estas duas características. E a FAO, no Brasil, trabalha de forma similar, que trabalha nos países africanos,
mas com uma dinâmica diferente. Porque o Brasil, do ponto de vista de tecnologias agrícolas, do ponto de vista de tecnologias sociais, está muito mais envolvido que a maioria dos países africanos. E nós ali criamos sinergias, criamos uma plataforma de colaboração, criamos aquilo que chama Cooperação Sul-Sul, estimulamos a cooperação entre o Brasil e outros países. Ou seja, as ações são completamente a dinâmica é diferente de país para país. No caso do WWF, Fundo Mundial para a Natureza, que ações é que desenvolvem em Moçambique? A WWF tem um programa quer na área marinha, quer na parte terrestre. Na parte terrestre, com uma preocupação muito particular, por exemplo, com a questão das florestas, assim como com a questão das bacias hidrográficas. Portanto, a nossa presença faz-se sentir hoje em Niassa e em Cabo Delgado, em quase toda a costa, em locais específicos da costa, e tem fundamentalmente duas vertentes. Uma vertente mais ligada à conservação da biodiversidade e uma outra vertente virada mais para minimizar o impacto da pegada ecológica. Portanto, se eu pego, por exemplo, na questão das pescas, a preocupação de assegurar que as pescas são feitas de forma sustentável e com tecnologias que tenham menor impacto, é um dos exemplos que posso dar em relação à questão da pegada ecológica. A pegada ecológica não é senão a marca que o homem deixa no ambiente, na natureza, de um modo geral, com o desenvolvimento das suas atividades, que pode ser mais séria, menos séria, mas que, de um modo geral, causa sempre um certo nível de degradação. É quase que inevitável, porque o homem precisa de usar os bens da natureza, portanto, para responder às suas necessidades, mas com alguma preocupação por tecnologias que sejam mais verdes, portanto, mais amigas do ambiente, é possível levar essa marca da presença humana na natureza aos valores mínimos, e é um pouco esta preocupação que organizações como a WWF têm. Há várias formas de nós praticarmos a agricultura ou qualquer atividade dentro dos limites que a natureza nos permite, porque é um problema de sustentabilidade, que o ciclo de uma coisa deve permitir estar conectado com outro ciclo e assim permitirmos que as coisas funcionem em ciclo. E nós dizemos sempre que o que é importante é que a forma que nós consumimos e a forma como nós produzimos atualmente agride um pouco os recursos naturais. E alguma coisa tem que ser feita, senão nós muito rapidamente chegaremos a uma crise de sustentabilidade. A agricultura tem um contributo importante, porque a agricultura lida diretamente com grande parte desses recursos. Não, lida com recursos mesmo. O solo lida com a água, lida com grande parte desses recursos. E em algumas circunstâncias é preciso desflorestar para plantar, e isso é uma agressão muito grande. Em algumas circunstâncias, e isso tira a biodiversidade, não só do ponto de vista dos organismos vegetais, mas também da fauna. Então é importante que nós possamos manter esses equilíbrios, o equilíbrio do ciclo da água e a fauna, a floresta, o ar, que estejam todos em equilíbrio. Então tudo que possa ser praticado dentro desses limites, que a nossa pegada ecológica não seja agressiva, respeite os limites, as linhas vermelhas. Então, isto é que é recomendável. Mas a vossa opinião, isto é para os dois, Moçambique enfrenta ainda brutais carências alimentares. Como é que vocês acham que se pode equilibrar a necessidade do alimento com o impacto ambiental que nós provocamos? É verdade que Moçambique tem uma pegada ecológica muito baixa, comparativamente com muitos outros países no planeta. Essas estimativas, esses cálculos estão feitos. Hoje, por exemplo, diz-se que é preciso mudar a forma de consumir, o que significaria os alimentos animais, portanto a carne é um dos produtos que mais impacto negativo tem na natureza. Então há muito esta tendência para dizer, por exemplo, que na Europa era importante diminuir o consumo de carne. Hoje, até por questões relacionadas com saúde,
torna-se mais fácil, portanto, argumentar em relação a esse aspecto. Isso não significa necessariamente que em países pobres como Moçambique, com uma população cujo nível de consumo de calorias está abaixo da média mundial, não significa que nós vamos fazer o mesmo tipo de opções, não é? Mas mesmo que seja importante aumentar a produção de carne e, portanto, dar mais acesso a consumo de carne à população, é importante que a gente aprenda dos erros dos outros. Nós temos, se calhar, a vantagem, embora ainda haja terra cultivável, portanto, pode-se ter esta ideia de que podemos aumentar a produção e não estar tão preocupados com as tecnologias que usamos, porque não estamos ainda nessa situação de conflito entre a forma como se produz e o impacto que tem na natureza. Mas não é bem verdade assim, porque a população vai crescer significativamente. Portanto, o país tem hoje cerca de 24 milhões de habitantes, prevê-se que em 2050 terá cerca de 49 milhões de habitantes. E não só, e a competição pelos recursos já há de vir também de outros setores. Portanto, é muito importante que a gente comece já a pensar não só em evitar os problemas dos outros, aprender dos outros, saltar algumas etapas e começar a absorver tecnologias que nos permitam que essa produção tenha menor impacto no ambiente. Portanto, acho que se pode caminhar nessa direção. Produzir mais com menos recursos. Sim, basicamente estamos de acordo. Moçambique tem, digamos, uma pegada, quer de carbono, quer ecológica, muito baixa, mas tudo o que acontece em Moçambique também se repercute nos equilíbrios globais. Então, é importante que tenhamos a capacidade de dialogar para saber aquilo que são as externalidades positivas que são produzidas em Moçambique. Por exemplo, se nós evitamos abater árvores, se evitamos destruir o património em fauna bravia, o que é que podemos receber em contrapartida? É muito importante que nós possamos perceber que está tudo interligado e se pudermos conversar e chegar a entendimentos. Porque há países, como os países desenvolvidos, que têm uma pegada ecológica muito pesada, digamos. Quando diz conversar, quando fala em entendimentos, em termos de políticas, ou no âmbito da educação das populações, de nós os que usamos, nós os que depredamos o ambiente? Sim, sim. O facto de nós não agredirmos a natureza, se nós optarmos por não agredir, isso tem ganhos para o mundo. Okay. E isso pode reduzir, inclusive, a pressão sobre os países mais envolvidos. E isso pode ser negociado do ponto de vista de encontrarmos plataformas de apoio mútuo. Certo. Há mercados que estão a ser discutidos nesse sentido, que podemos dialogar esse potencial. Então, é possível, esta é uma área. Mas quando falou daqui dos alimentos verdes, existe uma outra componente, porque há uma utilização também excessiva de agroquímicos. E isso tem efeito não apenas no planeta, mas também na saúde da pessoa e na saúde pública, porque às vezes esses agroquímicos vão parar na água, no solo e alguns têm um poder residual mais elevado, então acabam contaminando o ambiente e os recursos. Então, é um debate muito complexo que deve ser feito, que envolve diferentes atores, não só produtores, mas utilizadores, para chegar a pontos de equilíbrio. É por isso que nós tratamos, por exemplo, na FAO, a agricultura orgânica como um mercado de nicho. Portanto, é uma possibilidade, sim, mas não é a única. Há muitas formas de fazer agricultura sustentável sem ser radicalmente orgânica. Portanto, mas o orgânico, digamos, é um extremo que não agride muito a natureza, mas possivelmente pode acabar reduzindo a disponibilidade de alimentos. Então, temos que encontrar um ponto de equilíbrio em que a utilização dos agroquímicos e esses atos que agridem a natureza possam ser controlados dentro dos limites do sustentável. E é nestas conversas e nestas discussões, nestes debates nos média, que nós vamos abrindo os olhos para estas coisas e vamos passando um bocadinho do vosso saber para os que estão lá em casa.
Estamos à beira do nosso primeiro intervalo, mas fique por aí porque ainda há muito para debater. A agricultura moçambicana está em rápida transformação, mas os desafios ambientais desse desenvolvimento devem estar no epicentro das decisões. Queremos saber a sua opinião. Aproveite este breve intervalo para nos fazer chegar a sua mensagem para o nosso endereço eletrónico terradeoportunidades.miramar.co.mz. E nós voltamos já a seguir. Como praticar uma agricultura sustentável e preservar o meio ambiente? Saiba mais já a seguir.